Eu disse desde o início que a OTAN não sobreviveria a esta guerra. Quando essa guerra terminar, acho que a OTAN vai acabar. Estamos claramente numa posição econômica muito frágil. Queremos sair. Deveríamos ter saído da Europa em grande parte em meados da década de 1990. Na época havia pessoas no Senado, assim como em capitais europeias, que procuravam desesperadamente uma razão para justificar a OTAN e nos manter presos à Europa. Eles acharam que tinham encontrado essa razão nos Balcãs. E desde então temos lutado com esse tipo de aventura estúpida. Lembre-se, a arrogância e o erro de cálculo também desempenham um grande papel em tudo isso. Todo mundo errou nos cálculos sobre a Rússia. Todo mundo errou nos cálculos sobre nós mesmos. Mas a arrogância permanece. Ninguém quer admitir que algo mudou no mundo. É simples assim. Ainda nos vemos como o centro do universo. Isso é absurdo. É onde estamos. E não há nada que impeça a Rússia, a menos que se queira usar uma arma nuclear, de resolver a guerra em seus próprios termos. E ninguém quer arriscar o uso de uma arma nuclear. Certamente ninguém sensato em Washington. E não conheço ninguém em Moscou que queira fazer isso. Então acho que a OTAN vai simplesmente colapsar. Você sabe, Henry James disse, vacas sagradas nunca são abatidas. Elas simplesmente desaparecem. Acho que é isso que vai acontecer com a OTAN. Vamos acordar e ela terá desaparecido de fato. Também não acho que a UE vá sobreviver. E lembre-se, você é europeu. A forma como o mundo é visto de Oslo é muito diferente de como é visto de Roma, Madrid ou Atenas. E tentar manter esse conglomerado unido é simplesmente uma expectativa irrealista. É antinatural. É exclusivamente um produto da Guerra Fria. Bem, sobre o tema de países enxergando o mundo de maneiras diferentes, e também no contexto das celebrações de 9 de maio, vejo que a derrota do fascismo é usada de formas distintas. Na Europa, é claro, constantemente apresentamos Putin como o novo Hitler. Mas na Rússia, evidentemente, eles associam a guerra atual, a guerra por procuração com a OTAN, também à Segunda Guerra Mundial, em termos de combate ao fascismo e, claro, dessas grandes forças ocidentais, já que não foi apenas a Alemanha que invadiu a União Soviética. Mas mais recentemente também, vimos os chineses fazendo um comentário. Xi Jinping fez um comentário que apareceu no Financial Times, em que ele comparou as ações dos Estados Unidos no sistema internacional aos exércitos de Hitler. Como você vê isso? Isso não é uma enorme escalada na retórica? Você vê uma possível aliança militar entre chineses e russos? Ou eles são avessos a isso? O que você acha que esses comentários estão tentando alcançar ou legitimar? Ou é apenas muita bravata e demonização? Bem, a nostalgia nazista na Ucrânia é real. A história da Ucrânia é muito complexa. Milhões de ucranianos foram assassinados entre 1929 e 1932 sob Stalin, sob o comunismo, e os oficiais da NKVD que realizaram isso foram às prisões recrutar pessoas para ajudá-los. Os ucranianos não esqueceram disso, e isso foi possivelmente uma perda de vidas maior do que vimos no Holocausto com os judeus. Essas regiões têm histórias longas, memórias longas. Então, os russos olham para isso, veem nostalgia nazista e símbolos nazistas e ficam horrorizados. Para muitos ucranianos, e sejamos francos, para a maioria das pessoas na Europa Oriental, em qualquer dia, se tivessem que escolher entre nazismo e comunismo, eles não escolheriam o comunismo. Mas isso não faz parte da narrativa no Oriente. Não é a narrativa no Ocidente. É realmente bastante interessante. Esse é outro assunto. Mas no fim das contas, se você está tentando se legitimar, é um alvo fácil dizer, bem, eles são como nazistas. A verdade é que se somos parecidos com alguém, somos parecidos com o Império Britânico. E se você é chinês, está preocupado com o Mar do Sul da China, porque uma das coisas que colocou a China em uma posição estratégica muito difícil foi a Marinha Real,
que agiu livremente no Mar do Sul da China e tornou impossível para os chineses vencerem as guerras do ópio. Lembre-se, os britânicos entraram diretamente, subiram os rios, bombardearam os fortes e obrigaram os chineses a permitir a importação e exportação de ópio. Um impacto terrível sobre a população e as pessoas que viviam lá. Os chineses veem o cristianismo de forma diferente. Eles tiveram um homem nas décadas de 1830 e 1840 que se declarou a reencarnação de Jesus Cristo e liderou uma guerra civil que levou mais de 20 anos para ser finalmente contida e matou milhões e milhões de chineses. Os chineses têm uma visão muito diferente do cristianismo do que aqui entendemos. Nós nem nos damos ao trabalho de aprender algo sobre isso. Eu simplesmente acho que Taiwan foi o porta-aviões insubmergível durante a Segunda Guerra Mundial para o Japão imperial. A China não permitirá que nenhuma potência estrangeira domine Taiwan e a use novamente contra a China. É simples assim. Precisamos entender isso e parar de falar sobre Taiwan. Acho que todas essas alusões ao passado são feitas por motivos que têm raízes domésticas na Rússia, na China e em outros lugares, assim como nós as usamos. Eu diria que não daria muita atenção a elas, mas olharia para os resultados. E neste momento, acredito que Rússia e China juntas, juntamente com a crescente coalizão dos BRICS, são pessoas que disseram, já tivemos o suficiente de vocês, Estados Unidos, e de seus parceiros no Ocidente. E o que me chama a atenção é que, na maioria das vezes, se você não gosta de nós, os outros de quem eles não gostam são os britânicos e os franceses. Provavelmente até certo ponto os belgas e talvez os holandeses. Essas são as potências coloniais. Os alemães chegaram nisso muito tarde e nunca houve muito entusiasmo por isso na Alemanha. O resto da Europa não estava envolvido nesse tipo de coisa. Então não dá para generalizar de um jeito ou de outro. Mas, no que nos diz respeito, estamos realmente nos intrometendo em todo lugar do mundo do mesmo jeito que os britânicos faziam. Eles se intrometiam. Eles se intrometiam no continente. Eles se intrometiam na África. Eles se intrometiam na Ásia. Eles se intrometiam na Índia. Isso não é algo bom do ponto de vista de todas as pessoas que vivem nessas áreas. E é do nosso maior interesse não nos intrometermos. Mas nós construímos um sistema, construímos estruturas nesse país para apoiar e sustentar a intromissão, para projetar a intromissão, para mexer nas sociedades dos outros. Todos nós esperávamos que o presidente Trump enfrentasse isso. Bem, ficamos felizes quando o National Endowment for Education, ou não, National Endowment for Democracy. E então, ai meu Deus, minha cabeça não está funcionando direito. As várias agências mundiais, me ajude, não consigo lembrar o maldito acrônimo disso. Mas o Elon Musk investigou essas coisas e descobriu uma fraude enorme. Graças a Deus pelo Elon Musk, porque essa fraude era real. E o National Endowment for Democracy era mais uma fachada da CIA tentando desestabilizar os países dos outros em nome da democracia. Todo esse tipo de coisa precisa acabar. E acho que Donald Trump tomou algumas medidas muito boas nessa direção. Mas ele ainda está lidando com as agências de inteligência, especialmente a CIA. E a CIA ainda é uma organização fora de controle. E acho que ele precisa entender isso. Novamente, o presidente Trump tem boas intenções, mas ele precisa focar aqui no país, não no exterior. Ele precisa desmantelar as redes de interferência, as estruturas imperiais. Isso precisa acabar. Mas ele realmente precisa focar aqui e entender com o que está lidando dentro do próprio governo. Acho que ele tem alguma noção disso, mas não tanto quanto precisa, e realmente precisa se concentrar nisso. Mas, de novo, ele está cercado de pessoas que lhe dizem coisas diferentes, e infelizmente ele é facilmente influenciado por muita gente errada. Sim, só uma resposta bem rápida, já que estamos ficando sem tempo. Como você vê agora a possibilidade de realmente alcançar uma paz para acabar com isso,
para acabar com a guerra por procuração na Ucrânia? Você acha que já é tarde demais? Isso será decidido no campo de batalha ou porque viu J.D. Vance dizendo que os russos pedem demais. Mas, novamente, de forma pragmática, são os russos que estão com as cartas na mão. Se os americanos quiserem pressionar alguém, seria mais fácil pressionar os europeus e os ucranianos. Você vê algum caminho para a paz, ou isso simplesmente vai... Bem, existe um caminho para a paz, mas não vai passar por Washington. E J.D. Vance não entende a região nem sua história, então não sei por que ele disse isso. Os russos nunca pediram muito, mas quanto mais tempo passa e mais sangue é derramado, mais motivos os russos têm para exigir mais território como forma de se protegerem. Essas conversas que acontecem nos Estados Unidos são simplesmente desinformadas. Não há um entendimento profundo de nada disso. Esse é o problema. Não sei como resolver isso. Não temos um núcleo de diplomatas profissionais que passaram a vida aprendendo outros idiomas, vivendo em outros países e entendendo todas essas dinâmicas. O que fizemos foi criar um núcleo de intrometidos que acham que têm o direito divino de lutar por alguma noção de democracia, o que é um completo absurdo. E isso causou enormes problemas. Você pensaria que o desastre de 10 anos no Vietnã teria nos feito cair na real, mas aparentemente não foi o caso. É uma indústria auto-perpetuante nesta cidade, em Washington, D.C. Então acho que isso vai acabar, mas vai acabar nos termos da Rússia. Não teremos muito a ver com isso. Mas os russos, novamente, o Sr. Putin não é um homem estúpido. Ele sabe que, inevitavelmente, para que haja uma solução que funcione, ele vai precisar que outros países que fazem fronteira com a Rússia participem. Lituânia, Letônia, Estônia, Polônia, Eslováquia, Hungria, Romênia, Moldávia. Em algum momento, eles terão que ser incluídos e concordar com qualquer solução que for alcançada. E acho que ele entende isso. A questão maior para nós agora é claramente o que está acontecendo no Oriente Médio. E acredito que o presidente Trump quer evitar uma guerra com o Irã, não tenho dúvidas disso. Mas será que ele consegue? Porque o Sr. Netanyahu está desesperadamente interessado em uma guerra. Ele vê este como o momento certo e a oportunidade certa, porque tem controle da Câmara e do Senado nos Estados Unidos e controla grande parte da política nacional. O fato de Donald Trump e ele não se gostarem não importa muito. Ninguém gosta do Netanyahu. Ele é um sociopata arrogante. Mas os bilionários que constituem a espinha dorsal do AIPAC, o Comitê de Assuntos Públicos Estados Unidos-Israel, têm um poder enorme sobre a Casa Branca e o presidente Trump. Então, deixe-me dizer, sabe, o que mais me preocupa não é que começaremos uma guerra com o Irã, mas que talvez o Sr. Netanyahu avance rapidamente em Gaza para massacrar o restante da população e o presidente Sisi, no Egito, diga, não podemos tolerar isso. E envie o exército egípcio. Ele provavelmente será apoiado por jordanianos. Então veremos então essa guerra se espalhar. O Irã já disse que apoiará o Egito. O que farão os sauditas e os Emirados? Eles não vão concordar com o assassinato em massa do povo em Gaza. Então a verdadeira questão nesse ponto é, o que os turcos vão fazer? Erdogan tentou agradar os dois lados, mas quando isso começar contra o Egito, se acontecer, como eu acho que vai acontecer, e os israelenses então entrarem em guerra com o Egito, acho que será impossível para os turcos ficarem de fora. Acho que é aí que começa a guerra regional. Agora, a outra possibilidade é o Sr. Netanyahu decidir simplesmente atacar o Irã. Ponto final. Isso vai iniciar uma guerra regional. Mas o Sr. Netanyahu está bastante confiante, e provavelmente tem razão em estar confiante, de que seja o que for que ele faça, nós vamos apoiá-lo. Esse é o problema. Aqui voltou a das nobra. I narizomikiaximal courts suquestoara bithich pormad pekeridzinho. Obrigado. Yeah, thanks again.